8h12 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E olha, não é só o Senado que está sentando em cima de projetos, não. Hoje eu quero falar de um outro que tem sido postergado pela Câmara dos Deputados e que faz com que a economia e a sociedade brasileira brinquem com fogo nesse momento ao não abordar o que está acontecendo. Eu me refiro ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos dos 17 maiores empregadores do Brasil, dos setores que mais empregam na nossa economia. Lembrando ao nosso ouvinte em que pé está essa coisa. Bem, hoje a regra que vale é que os setores que mais empregam no Brasil, construção civil, confecção, call center, TI, transporte, aqueles setores que têm o seu gasto maior concentrado na mão de obra, que esses setores têm um cálculo diferente para o pagamento da contribuição previdenciária patronal, que é de 20% sobre a folha de pagamentos das empresas. Nesses casos, pela regra em vigor, há uma alíquota que varia de 1 a 4,5%, proporcional ao faturamento. Isso reduz o encargo sobre a contratação de funcionários. Eu estou falando isso para deixar bem claro que não há uma isenção. Não é que ninguém está pagando imposto, muito pelo contrário. O que se criou aqui é o seguinte: para grandes empregadores, a contribuição é proporcional ao que a empresa fatura. Não adianta você colocar um imposto lá em cima para uma empresa que não está faturando nada. A empresa vai quebrar, vai demitir. Pois bem, esse tratamento especial está em vigor, mas termina no dia 31 de dezembro, ou seja, daqui a pouco mais de 2 meses. Há um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que faz com que essa prorrogação valha até 2026, porque no ano passado, quando ela foi aprovada, ela valia só por um ano, com um argumento que era o seguinte: a gente prorroga por mais um ano, durante 2021 aprovamos a reforma tributária e aí essa prorrogação não vai ser mais necessária, porque a reforma tributária vai trazer mais justiça na tributação das empresas. Não teve reforma tributária. O que teve, por enquanto, foi uma reforma no imposto de renda, que passou na Câmara e, como o Cláudio Humberto nos contou, está parada no Senado. Nada mudou. O que vai mudar, a partir de 1º de janeiro, se esse projeto não aumentar, é o quanto cada uma dessas empresas, grandes geradoras de empregos, vão pagar de imposto sobre a folha de pagamentos. No momento em que, claro, a situação não é confortável praticamente para ninguém na economia do país, um aumento de carga tributária de grandes proporções sobre folha vai trazer desemprego. É por isso que hoje grandes centrais sindicais vão fazer uma manifestação na Avenida Paulista, na frente do Banco Central, para dizer o seguinte: estamos junto com os empresários nessa luta, porque se houver esse aumento de impostos, perderemos nós, trabalhadores, perdem as empresas e perde o país. O que se calcula é que essa desoneração da folha custe por ano aos cofres públicos 8 bi. 8 bi que seriam arrecadados e não são com esse tratamento especial. No momento em que o governo federal olha número por número, cifra por cifra, centavo, para aumentar projetos sociais, a gente percebe o quanto a situação é delicada. Porque quando o governo prioriza uma coisa, é difícil que ele abra mão de outra fonte de recursos. O deputado Jerônimo Gergen, que foi o relator desse projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, conversou conosco recentemente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e falou com todas as letras: o governo federal está jogando contra a aprovação desse projeto porque não tem interesse nele. Há duas possibilidades: que o projeto agora seja aprovado pela CCJ ou que vá direto a plenário. Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi entrevistado aqui no Jornal Gente, há 10 dias mais ou menos, nós perguntamos para ele a respeito dessa possibilidade. E ele quase descartou a possibilidade de mandar o projeto direto a plenário. Ele falou: não, isso aí vai ser resolvido na comissão. A questão é que a comissão sentou em cima do projeto. E é o tempo que corre. Por quê? O projeto precisa ser aprovado pela Câmara, depois pelo Senado e depois sancionado pelo presidente da República, com uma chance muito grande de que o presidente vete esse projeto, porque ele já havia vetado em 2020
projeto semelhante. E aí o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. A gente está numa corrida contra o tempo, a gente está brincando com fogo, porque se isso continuar parado do jeito que está, vamos chegar no dia 1º de janeiro com empresas percebendo que a carga tributária delas aumentou consideravelmente. E aí, minha gente, não vai ter o que resolva. E não adianta nada a gente ficar priorizando projeto social 300, 400, 450 e não tem emprego. Porque, como diz o próprio governo Bolsonaro, o melhor projeto social de todos, evidentemente, é o emprego. Aí você tira de uma ponta para colocar na outra e isso não vai fechar a equação. Mais uma vez estou trazendo esse assunto aqui porque é algo que tem passado quase que batido no meio de toda essa confusão econômica na qual a gente vive hoje, mas é uma questão seríssima e que não anda na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar para ver se o clima político mudou e se há alguma expectativa de avanço desse projeto aqui nos próximos dias. Mas a gente tem que fazer esse alerta, né, Cláudio?